Bom, Shalom Hashem, damos mais um passo no nosso curso de Teologia Sistemática. Nossa referência está sendo Luiz Berkoff, Teologia Sistemática, esse livro lançado já em português. Ele é um livro mais antigo, né? De edição original de 1990. Né? Desculpa, não, esse aqui é primeira edição, 1990 essa edição. No inglês, edição original 1949, década de 40. Luiz Berkoff, teria outro livro mais novo, né? Mas esse livro é muito completo, muito profundo. Ele faz análise já disse, as partes da teologia que ele divide o curso. São 6 partes, né? A primeira parte é a doutrina de Deus, a segunda parte a doutrina do homem com relação a Deus, terceira a doutrina da pessoa e obra de Cristo, a quarta a doutrina da aplicação da obra de redenção, a quinta a doutrina da igreja e dos meios de graça, e a sexta, escatologia bíblica, né? A sexta, doutrina das últimas coisas. Vamos abordar o ponto sistemático da teologia chamado graça, a graça comum e a graça especial. A graça comum se refere àqueles atributos de vida e de existência que o Senhor dá a todos, indistintamente, seja bem, seja bom, seja mal. O Senhor Jesus se refere a isso dizendo, naquele versículo que ele diz, não fazei o bem somente aos bons, meus amigos, mas também orai pelos vossos inimigos, assim como vosso Pai, que dá o sol a todos, inclusive até aos maus. Essa é a graça geral, a graça que vem de Deus. Paulo também se refere a essa graça geral, quando ele diz que nós respiramos, pensamos e existimos conforme a ação da graça geral divina, todos nós. Agora existe a graça especial, que é a graça salvífica, a graça da salvação. Por exemplo, Faraó, no Egito, quando resistiu a Moisés, ele tinha a graça geral, ele estava vivo, ele estava respirando, ele tinha poder, ele tinha riqueza, ele estava no seu cargo, ele tinha razão, racionalidade, mas ele não tinha graça salvífica. Deus não deu a graça especial para ele se arrepender do mal que estava fazendo a Israel naquele momento. A soberania de Deus restringiu a graça especial para mostrar a sua grandeza à história e à humanidade e a Israel, naquele momento da Páscoa do Egito. Portanto, essa graça especial e essa graça geral cria na teologia, na mente dos teólogos, uma disputa. Alguns teólogos dizem que a graça geral é suficiente para a nossa salvação, outros dizem que não, precisa, além da graça geral, é preciso uma graça especial e irresistível. Não que o homem não possa resistir com o seu livre-arbítrio, mas é que ela é tão intensa, tão profunda e tão atrativa para a razão humana, para a expectativa para o coração, para a emoção humana também, que o homem acaba por se render à graça, a essa graça, não é? E então, assim nós vemos essa disputa. Por exemplo, qual das duas é a primeira, graça comum ou a graça especial? A essa questão deve-se responder que no sentido temporal não se pode dizer que qualquer delas tenha prioridade sobre a outra, diz Berkoff. Os meios pelo qual a graça opera, seja a graça comum, a graça especial. Então, vamos ler aqui o final do tema de Berkoff, da graça comum. Eu acho que o Berkoff podia ter colocado um resumo, né, de cada tema desse, as suas partes, ficaria mais fácil da gente acessar.
Mas o resumo está talvez no questionário que ele coloca no final. Então o questionário diz assim: as palavras grega e hebraica para graça sempre indicam a graça salvadora. É uma questão que a gente precisa aprender. São elas utilizadas sempre como designativos do que denominamos graça comum. A doutrina da graça comum pressupõe a doutrina da expiação universal. Ela implica uma negação do fato de que o homem está por natureza sujeito à ira de Deus. Ela envolve uma negação de depravação total do homem e da sua incapacidade para a prática do bem espiritual. O bem que o homem natural pode fazer só o é à vista do homem ou também à vista de Deus. A doutrina da graça comum destrói a antítese entre o mundo e o reino de Deus. Se não, como explicar isso? Então, o bem que o homem natural pode fazer só o é à vista do homem ou também à vista de Deus. Então aí é um ponto importante. Deus, na sua graça comum, ele dá o poder de pensar, de racionalizar para muitos homens que não são salvos, que não têm a graça especial da fé em Cristo Jesus, para operar coisas boas, como poder, autoridade, justiça na terra. Então eles podem discernir coisas entre bem e mal, eles têm racionalidade, embora não sejam salvos, não tenham a graça especial ainda da salvação, que de reconhecer o Senhor Jesus, aceitar a mensagem do Evangelho. Então veja como Deus opera de uma maneira misteriosa, né? E assim nós poderíamos abordar outros temas e outras discussões sobre, por exemplo, os calvinistas reformados, os arminianos, os calvinistas. As posições, os debates não são muito claros, porque isso é um tema muito sutil. Então o arminiano, de um certo momento, ele diz que a graça geral é suficiente para que o homem seja salvo. Se ele não resistir, a graça geral leva à salvação. Já em outros momentos ele acha que não é bem assim. E já os luteranos já têm uma outra posição. Eles já acham que a graça especial é a única que pode salvar e que a graça geral não pode salvar por causa da depravação total humana. Shalom Hashem, e agradeço por mais essa oportunidade do curso de teologia, na referência do Dr. Luiz Berkoff, Teologia Sistemática, da década de 49. Talvez vamos avançar, mudar para outro curso mais moderno, numa próxima oportunidade. A paz do Senhor.